Nós vamos dar uma pausa no acompanhamento da CPI da Covid. A gente vê que o senador Marcos Rogério aproveitou todo o tempo para colocar a tese dele em relação aos trabalhos da CPI, não questionando o depoente de hoje, que teria assegurado, através do Fibbank, uma fiança para a aquisição da Covaxin. Ele mesmo esclareceu que seria o recurso para garantir apenas o transporte, sem dar maiores detalhes. É um dos depoimentos mais contraditórios que nós já tivemos. Então vamos dar uma pausa agora e vamos falar de mercado financeiro, mas a reação do mercado financeiro a vários indicadores que nós tivemos hoje. Nós estamos em contato com o Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde, tudo bem? Bom, Héctor, e ontem nós tivemos um movimento muito favorável do mercado financeiro com algumas indicações referentes às contas públicas, não é? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele conseguiu acalmar algumas expectativas do mercado, primeiro por adiar a votação da reforma tributária, na verdade a reforma do imposto de renda, aquela proposta pelo governo, que já passou por sucessivas alterações. Ele também sinalizou negociações em torno dos precatórios, que não apenas a PEC, que seria um parcelamento compulsório, que traz preocupações em relação ao teto de gastos. E aí hoje nós tivemos a divulgação aí dos números da arrecadação, novamente surpreendendo de uma forma positiva, né? O ministro Paulo Guedes comemorou muito, falou que a arrecadação já está 270 bilhões de reais acima do previsto. Só que além de arrecadação, tivemos a confirmação de uma inflação também muito alta, que superou a média das projeções, 0,89% no mês de agosto, IPCA 15, que ainda é prévia da inflação oficial do mês, 12 meses, variação de 9,3%. E tem uma preocupação no ar aí com relação à energia também, não é? Olha só, Denise, o desenho, os indicadores, felizmente, estão surpreendendo positivamente. Você pontuou muito bem no tocante à arrecadação, mas o desenho da conjuntura econômica e a hora que a gente olha para a inflação, tudo isso se desmancha, né? Hoje, o IPCA 15 surpreendeu para cima e com uma dinâmica ruim. É fato que diversos dos itens ali dentro vieram de maneira ruim, mas dentro do esperado, né? Então, mas isso não quer dizer que a situação é positiva. A arrecadação, de fato, surpreende positivamente, mas com a inflação avançando, o Banco Central ele vai ser forçado a agir. A situação econômica e a perspectiva fiscal ela não é tão positiva. A PEC dos precatórios, ainda que sofra alteração, ela faz sim um contorno ao teto de gastos, que diminui aí o arcabouço fiscal de sustentação da dívida brasileira. E aí a gente entra naquele velho ciclo de ganha mais, gastar mais, ganha mais, gastar mais, e a gente nunca vai saldar a nossa dívida, que é gigantesca, vai caminhando para 6 trilhões de reais esse ano. Na verdade, o mercado teve um momento aí de uma certa tranquilidade em relação à questão fiscal, exatamente por esse aumento da arrecadação, da melhora da relação dívida-PIB, que teve influência do crescimento da economia acima do esperado e também da inflação mais alta, no momento que os juros estavam mais baixos. Então, o mercado teve uma trégua e, de repente, o próprio governo criou um cenário aí bastante complexo com essas propostas que trouxeram de novo essa desconfiança quanto ao compromisso fiscal, não é? Repare, até a surpresa positiva da arrecadação, ela vem de arrecadação extraordinária, das não administradas pela Receita Federal. Então, assim, foi uma trégua, mas, infelizmente, a perspectiva ela é muito ruim. E, diga-se de passagem, não é só a PEC dos precatórios. A expansão do Bolsa Família, que é um programa muito famoso e reconhecido pela injeção direta de capital e pelo sucesso da injeção direta de capital, ele não tem espaço, né, para caber no orçamento. E aí tentou se vincular à PEC dos precatórios, que seria o mais fácil do orçamento a passar com relação a esse gasto, quando na verdade nós precisávamos, se você quer expandir um gasto, se você quer elevar a perspectiva com relação ao Bolsa Família, você precisa diminuir outros gastos. E aí é um trabalho perene. Essa briga de judiciário, legislativo entre as próprias casas, né, tanto a Câmara e o Senado, trocando algumas palavras um pouquinho mais difíceis, né, dificultam a perspectiva com relação às reformas como um todo. Você muito bem pontuou, a reforma do IR foi adiada de novo, né, e só vai voltar à pauta quando tiver um consenso. Apesar das palavras de otimismo do ministro Guedes, as palavras de otimismo do
do Arthur Lira, do compromisso que o Arthur Lira fez ontem, infelizmente nós ainda não conseguimos ter um risco menos palpável. Ainda está bem concreto o risco fiscal e o endereçamento ruim fiscal que o Brasil está tomando. Agora, Héctor, a gente até tem um comportamento relativamente positivo do mercado hoje. A Bolsa agora está reduzindo a alta. Está quase estável, apenas 0,04%. O dólar recua 0,94%. A cotação de venda do comercial em R$ 5,21. Algum fator específico influenciando esse momento de hoje? Sim, nós felizmente começamos, ou pelo menos voltamos a surfar um ambiente internacional mais favorável. A Bolsa em dólar estava muito barata, né? Muito gringo entrou tomando Ibovespa, mas a gente tem que reparar que até fizemos um estudo recentemente para pontuar que apesar do dólar estar nesse patamar relativamente estável de 5,20, 5,30, nós deveríamos estar muito abaixo do que nós estamos se não fosse esse gasto fiscal para além dos nossos pares, né? Então, o exercício que nós fizemos foi bem simples. Se nós tivéssemos o mesmo dispêndio durante a pandemia, a mesma disciplina fiscal que os outros pares, então Chile, Colômbia, México, África do Sul, Rússia, todos esses pares econômicos brasileiros tiveram, nós estaríamos num patamar muito mais apreciado. Então, é comum o político olhar, o político e a população, eles olham ali, o dólar está mais ou menos na mesma situação, isso não quer dizer que nós tenhamos um risco exacerbado. Entretanto, o dólar ele poderia, né? Eu falo que o preço ele é o que ele é, mas o dólar ele poderia estar num patamar muito mais baixo se nós tivéssemos seguido minimamente a disciplina dos demais países. E repare, eu não estou dizendo que os gastos para salvar a população, para alimentar, eles foram indevidos, não. O que eu estou dizendo é que nós tivemos um avanço para além dos nossos semelhantes. E agora tem essas indicações para 2022 que trazem preocupação. Agora o dólar, neste nível que ele está acima dos 5,20, rodando os 5,20, ele ainda pressiona a inflação, que hoje é um fator de preocupação. Ele pressiona a inflação e não deixa que o alívio chegue no consumidor também, né? O exemplo mais emblemático é o da gasolina. Nós assistimos o preço do petróleo sair do 30 e foi para os 70, 75 e nós acompanhamos. A inflação bateu dura no bolso, no preço da gasolina, no preço do diesel, com a Petrobras seguindo a paridade internacional. Entretanto, nós tivemos um alívio no preço do petróleo, que saiu dessa faixa 70 com 75, chegou a buscar uns 60 com 65. Só que o câmbio, ele compensou isso, evitando que a inflação cedesse. Fora isso, nós temos outros choques, né, de commodities. O minério de ferro, felizmente, já cedeu um pouquinho, mas também avançou fortemente, que acaba sendo exacerbado pelo preço do câmbio. A soja, que alimenta os animais, o milho, que alimenta os animais, todos esses tiveram um avanço nos preços que acabaram sendo exacerbados pela cotação do câmbio. E aí a inflação vai desgarrando. Hoje a gente assistiu esse 0,89 com uma dinâmica ruim. Pelo menos parte da dinâmica ruim já foi dentro do esperado, mas ainda assim vindo 6 bips acima da mediana do mercado, maior do que o mais pessimistas dos mercados, dos analistas de mercado estava em 0,88, veio esse 0,89, e os núcleos de inflação seguem avançando, seguem ascendendo aí com o 12 meses chegando a 5,5% e o 12 meses do IPCA, do headline, batendo aí 9,3%. Perfeito, nós ouvimos o Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado você, Denise, forte abraço.